Aston Villa vence o Liverpool e o Nacional vence no Campeonato Uruguaio. Nesse vídeo daqui eu vou fazer um resumo de todos os jogos de mais importância que tiveram no futebol internacional nesta sexta-feira, dia 15 de maio. Beleza? Vamos começar então direto por Aston Villa e Liverpool, o principal jogo do dia sem dúvidas, uma partidaça de duas equipes que irão para a Champions League, né? Com esta vitória, o Aston Villa chegou a 62 pontos e já está matematicamente garantido na Champions. E o Liverpool está na quinta colocação com 59 pontos. Ainda existe a chance do Bournemouth ultrapassar o Liverpool, por exemplo. Mas o Bournemouth teria que vencer as duas últimas rodadas e aí chegaria a 61 pontos. E o Liverpool teria que perder a última rodada. Isso é algo possível. Mas eu não sei até que ponto o Bournemouth vai ter forças para vencer os dois últimos jogos. Mas existe essa possibilidade ainda do Bournemouth ir para Champions e tirar essa vaga do Liverpool, cara. Seria algo realmente extraordinário. E que é possível, mas não sei até que ponto isso pode acontecer. Por exemplo, o Bournemouth vai jogar nessa rodada na Premier League. Caso empate, deixa eu ver se empatando o que acontece. Se empatar, o máximo que pode acontecer é ele vencer a última rodada, o Liverpool perder e empatar em pontos. Só que empatando em pontos, o saldo de gol do Liverpool é muito melhor, o Liverpool tem muito mais vitórias também. Então a real é que o Bournemouth tem que vencer os dois últimos jogos. Isso é possível de acontecer, mas seria interessante, inclusive. Não sei se de fato vai ocorrer, né? Enfim, uma partida em que o Aston Villa saiu vencendo com o Rodgers. Já vale destacar, vou trazer uma análise individualizada deste jogo, então eu não vou aprofundar tanto aqui em Aston Villa e Liverpool, porque eu vou trazer uma análise mais direta sobre este jogo, destacando como foi cada gol, como esse placar foi construído. Mas no geral, o Villa abriu o placar, o Liverpool achou um gol de empate com o Van Dijk. Na segunda etapa, o Villa é arrasador, o Watkins faz gol. Por sinal, o Watkins fez 2 gols e o Watkins é um grande carrasco do Liverpool, né, cara? Eu lembro de anos atrás, quando ainda era o Jürgen Klopp, teve uma goleada histórica do Aston Villa para cima do Liverpool. Se eu não me engano, era na época da pandemia. E tinha metido acho que 7-2, alguma coisa assim. O Watkins tinha feito uns 4 gols, cara. Bizarro que o Watkins faz contra o Liverpool. E depois o Maguinho faz um golaço absurdo, chutando na gaveta. O Maguinho tá jogando muito, o Buendia tá jogando muito. O Watkins voltou a um bom momento. É um Aston Villa que é forte favorito a ganhar a Liga Europa, onde irá encontrar o Freiburg na final, né? Freiburg que joga nesse sábado contra o Leipzig, inclusive. Enfim, o Van Dijk faz mais um golzinho, fecha o placar neste 4-2. 2 gols do Van Dijk na base da bola aérea, mas isso não foi suficiente. O Liverpool foi derrotado dessa forma. No campeonato saudita, o Damak venceu o Al-Fayha por 3-0 e o Al-Tawun empatou em 1-1 com o Al-Riyad. O que vale destacar desse jogo do Al-Tawun, que o gol do Al-Tawun foi do Roger Martinez. Ele se envolveu em uma polêmica porque saiu a lista dos pré-convocados da seleção colombiana e o Roger Martinez não apareceu nessa lista. E aí ele fez um post lá falando que o técnico da Colômbia não sabe de nada. Ele é um dos artilheiros de uma das principais competições do mundo, que é o Campeonato Saudita, e convenhamos, não é um dos principais campeonatos do mundo, só que é um campeonato que está cada vez mais ganhando visibilidade pelos grandes nomes que passam por lá. Mas o nível não tem comparação com os campeonatos de elite do futebol europeu, né? Então não dá para dizer que ele está num campeonato de elite. Pode dizer que está num campeonato forte, mas de elite de fato não é, né? E ele é um dos artilheiros da competição, nesse jogo fez gol. E, enfim, o jogo ficou em 1-1 e ele não vai para a Copa do Mundo. Poderia talvez ser lembrado, é um cara que vive boa fase, né? Mas não foi. De qualquer forma, não é nenhum absurdo não ter selecionado ele para essa lista inicial dos convocados, né? Não é a lista final. Enfim, no campeonato turco, o Rizespor empatou com o Besiktas em 2-2, jogo onde o Rizespor chegou a abrir 2-0 e o Besiktas foi buscar o empate. O gol de empate foi do Černý, ele que é da República Tcheca. Eu acho que ele vai para a Copa, inclusive. Enfim, o jogo ficou em 2-2. Saint-Étienne e Rodez se enfrentaram na disputa para o acesso do campeonato francês. O Saint-Étienne passou, cara. Eu não, confesso que eu não sei como é que tá funcionando isso de acesso e rebaixamento no campeonato francês. Eu não sei se com isso o Saint-Étienne garantiu vaga na próxima edição do campeonato francês, tá?
confesso que eu não sei. Deixa eu ver aqui. Na segunda divisão do campeonato francês, o Saint-Étienne tinha ficado em terceiro e o Rodez tinha ficado em quinto. O Saint-Étienne passou pelo Rodez agora. Não sei se agora o Saint-Étienne já está garantido no campeonato francês, porque o campeão foi o Troyes e o segundo o Le Mans. Essas duas equipes vão para a disputa da Ligue 1 na temporada que vem, né? Por sinal, esse Le Mans eu nunca tinha ouvido falar e vai disputar a elite francesa. O Troyes, sim, é uma equipe que já disputou algumas temporadas atrás a elite francesa. E o Saint-Étienne é uma das maiores equipes da França, né? E vive esse momento conturbado onde disputou a segunda divisão. Com essa vitória, eu acho que sobe para o campeonato francês. Vitória nos pênaltis, tá? 0-0 e vitória por 7-6. 7-6 nos pênaltis. Deixa eu ver se dá pra destacar alguém nesse time do Saint-Étienne, pra gente ver se tem alguém conhecido. Deixa eu ver aqui. Tem aqui Davitashvili, um jogador da seleção da Geórgia. E que eu conheço, cara, que eu já tenho ouvido falar, é só esse, cara. Tem um lateral direito que se chama Kevin Pedro. Não sei se é brasileiro, deixa eu ver aqui. Francês. Um francês chamado Kevin Pedro, cara. Caraca, essa eu não esperava. Mas enfim, o Saint-Étienne passou pelo Rodez. Se alguém souber se agora o Saint-Étienne já está garantido na Ligue 1, pode comentar aí, eu confesso que eu não sei. Do campeonato escocês, o Patrick venceu o Dunfermline por 2-1. No campeonato equatoriano, a LDU venceu o Técnico Universitário por 2-1, gol no finzinho da partida, gol contra do Andres Copete, que fez com que a LDU vencesse por 2-1, dessa vez não teve gol do Daverson. E com essa vitória, a LDU assumiu a segunda colocação com 23 pontos, mas o líder é o Del Valle com 31 e o Del Valle ainda tem um jogo a menos. Tudo indica que o campeonato equatoriano vai ser dominado pelo Del Valle. Esse daqui eu acho que ainda é o Apertura, tá? Normalmente a maioria das competições sul-americanas é dividido em Apertura e Clausura. Campeonato uruguaio é assim, campeonato argentino é assim. No equatoriano eu confesso que eu não sei. Mas o Del Valle tá muito na frente na liderança. Deportivo Cuenca, que é o terceiro colocado, por sinal. O Cuenca está muito bem no campeonato equatoriano. Time que está no grupo do Santos, na Sul-Americana. Venceu o Libertad por 1-0. Está na terceira colocação. No campeonato uruguaio, primeira rodada do Intermediate. Deve ser o clausura do campeonato uruguaio, né? Essa segunda parte do campeonato uruguaio. Que na primeira parte o Racing do Uruguai foi o campeão, né? Ficou em primeiro. E aí agora nessa primeira rodada dessa segunda parte do campeonato uruguaio, o Nacional vence, começa bem, é dividido em grupo A e grupo B essa segunda parte. Vence o Montevideo City Torque por 2-1 de virada. O City Torque saiu vencendo, e aí o Camilo Cândido empatou, e o Maximiliano Silveira, que veio do Peñarol para o Nacional, fez o segundo gol, para assim o Nacional vencer por 2-1 o City Torque. No campeonato chileno tiveram dois jogos. O primeiro deles, Coquimbo Unido, venceu o Audax Italiano por 3-0. Coquimbo Unido é o quarto colocado com 19 pontos. O Audax Italiano é o 13º com 11. Campeonato chileno que tem apenas 16 times. Os dois últimos são rebaixados, inclusive. E o Palestino venceu o Deportivo La Serena por 5-1. Caraca, eu torço pro Grêmio, né? O Palestino tá no grupo do Grêmio. Eu não sei se vai ter... Que ainda vai ter um jogo do Grêmio contra o Palestino na arena do Grêmio. Não sei se vai ser antes ou depois da pausa pra Copa, né? Espero que seja depois, né? Porque tudo indica que o Palestino está entrando em um momento de melhora agora, depois de meter 5-1 no La Serena, né? Com isso, o Palestino chega na nona colocação com 17 pontos e o La Serena está na 11ª com 14 pontos. E assim a gente fecha os principais jogos do futebol internacional nesta sexta-feira. Tiveram algumas seleções que já definiram seus convocados. Eu posso passar aqui também, né? Enfim, vale destacar nessa sexta-feira não tiveram lá grandes jogos, mas neste sábado, já estava vendo, são muitos jogos. Vale destacar que no momento que você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente está acontecendo, ou já terminou inclusive, o jogo entre Celtic e Hearts. Se o Celtic vencer, é campeão do Campeonato Escocês. Se o Hearts segurar um empate ou vencer, é campeão do Campeonato Escocês. Então é uma verdadeira final do Campeonato Escocês que vai estar acontecendo nesse sábado de manhã. E próximo de 10h30 da manhã vai ter São Paulo e Wolfsburg.
é a disputa contra o rebaixamento no campeonato alemão. Depende muito do jogo do Heidenheim também, que vai ter contra o Mainz jogando em casa. O Heidenheim, o São Paulo e o Wolfsburg, pontuações, acho que todos estão com 26 pontos, tá? Ou algo do tipo. E se o Wolfsburg ou o São Paulo perder, quem perder está matematicamente rebaixado. Quem vencer, existe uma grande chance de ir para o playoffs de rebaixamento e ter uma chance de permanecer na primeira divisão. Mas depende do jogo do Heidenheim também. É uma conjuntura de fatos que pode acontecer nessa luta contra o rebaixamento muito grande no campeonato alemão, nessa luta contra o rebaixamento. Cara, deixa eu ver aqui, vale destacar o Neuer, o Neuer renovou o contrato dele com o Bayern de Munique até o final do ano que vem. Tiveram algumas convocações, eu posso trazer os destaques que eu mais enxergo aqui nas convocações desses times que fizeram elas nessa sexta-feira. Então, por exemplo, a Tunísia lançou a sua convocação. Dá para destacar dessa seleção da Tunísia o Skiri, bom meio-campista, que joga no Eintracht Frankfurt. Tem o Rani Khedira, que é irmão do Khedira, ele que joga no Union Berlin. Tem o Hannibal, que acho que tá no Burnley, inclusive, mas surgiu no Manchester United. É bom jogador. Eu diria que é o craque desse time. Tem o Talbi, bom jogador do Sunderland, muito bom jogador por sinal. E de maior destaque são esses. Tem ainda o Ayari, que é um jogador do Brighton, que é bom jogador também. Esses são os maiores destaques que eu falaria da Tunísia. Do Haiti, eu confesso que eu fiquei surpreso com alguns nomes, tá? Ó, desse time aqui do Haiti dá para eu destacar o AD, zagueiro da LDU. Na última Libertadores foi muito bem quando a LDU chegou na semifinal. Dá para eu destacar aqui o Belegarde, jogador do Wolves, que agora está sendo rebaixado da Premier League para Championship, mas mesmo assim joga uma competição muito forte. E no ataque é o que mais me impressionou. O Isidore, que é muito bom um atacante do Sunderland, ele é haitiano, eu não fazia a menor ideia. Então é um time que tem o Belegarde, tem o Isidore, tem o AD, tem caras que são relativamente interessantes, mas se resume só neles também, né? Enfim, é uma seleção bem comum, mas que tem no Isidore e no Belegarde os seus maiores destaques. Vale destacar da seleção francesa, o Camavinga não foi convocado também. Na seleção da Costa do Marfim tem nomes muito interessantes. Então, por exemplo, no gol tem o Lafont, que quem joga FIFA sabe que ele surgiu com um potencial enorme no Toulouse. Eu não sabia que ele era da Costa do Marfim, eu pensava que ele era francês, mas defende a seleção marfinense. Tem o Diomandé, zagueiro do Sporting, que fez uma grande temporada. Tem o Doué, lateral direito, irmão do atacante Doué, que é bom jogador também. Tem o Indica, bom zagueiro. Sekou Fofana, bom meio-campista do Porto. Tem o Kessié, que é um dos grandes líderes desse time, ex-Barcelona, ex-Milan. Sangaré é um bom volante, já jogou no Nottingham Forest. Tem o Seri, que é um meio-campista que anos atrás jogou no Fulham também, tem rodagem. No ataque tem o Adingra, muito bom, ex-Brighton, Sunderland, Mônaco. Tem o Amad Diallo, do United, muito bom jogador. O Diomandé, que faz uma temporada muito boa pelo Leipzig também, excelente atacante. Os dois Diomandés da Costa do Marfim, tanto o zagueiro quanto o atacante, fazem temporadas muito boas, um pelo Sporting e outro pelo Leipzig. Tem o Guessan, bom atacante também, ex-Nice, estava recentemente no Aston Villa, eu acho que ele saiu, não sei exatamente para onde ele foi, mas ex-Nice, ex-Aston Villa. Nicolas Pepe fez uma temporada muito boa pelo Villarreal, onde o Villarreal foi para Champions inclusive. E tem o Arri também, que é muito bom atacante do Nice, ex-Eintracht Frankfurt, ex-Olympique de Marseille. É bom jogador também nessa seleção da Costa do Marfim. Tudo indica que o Carrick vai renovar com o Manchester United para ele permanecer no comando da seleção. Agora da convocação belga, deixa eu ver aqui o que dá para eu destacar. É porque da convocação belga, cara, aqui tem a imagem só de alguns jogadores, não aparecem os nomes. E tem alguns desconhecidos. Mas ó, tem o Courtois, o Lamens, goleiro do United, foi convocado. Dessa vez o Mingolé não foi convocado para a Bélgica. Tem o Debaste, zagueiro do Sporting, que é muito bom. O que mais tem aqui? Tem o Mounier, ex-PSG, Borussia Dortmund, tá no campeonato francês. Teat, um zagueiro barra lateral que defende bem. De Bruyne, Onana, do Aston Villa, ex-Everton também. Que mais dá para destacar aqui? O Witzel ainda segue sendo convocado, né? Ele que está no Girona no momento. De Ketelaere, ex-Milan.
tá na Atalanta. Yeremy Doku, eu acho que dá pra dizer que o Doku chega como o principal jogador da Bélgica, inclusive. O Lukaku, que não vive lá grande fase, mas é um baita centroavante. Luke Bacchio, que tá no Benfica e é bom atacante. Dá para destacar também o Saelemaekers, que geralmente joga como ala, tanto no Milan, tanto na Roma, normalmente foi assim. E o Trossard também, que está à beira de ser campeão da Premier League com o Arsenal. Então tem bons jogadores na Bélgica, não é mais aquela geração estrelada, não é o Hazard no auge, não é o Lukaku no auge, não é o De Bruyne no auge, mas é um Lukaku e De Bruyne que ambos jogam juntos no Napoli, então tem entrosamento, por mais que tenham jogado poucos juntos, né? Porque o Lukaku por muito tempo lesionado, o De Bruyne se lesionou por um bom tempo também. Então os dois grandes nomes dessa seleção, que é o De Bruyne e o Lukaku, não chegam fisicamente bem. Mas o Trossard e o Yeremy Doku, que são os pontas desse time, chegam voando. Essa aqui é a real, principalmente o Yeremy Doku, tá jogando demais. Então uma seleção forte, e que eu acho que muito do que se pode esperar da Bélgica vai girar em torno do Yeremy Doku. Dá para destacar que o Vinícius Júnior terminou com a Virgínia. O Mourinho provavelmente vai ser o técnico do Real Madrid. Convocação do Japão agora. Deixa eu ver destaques aqui. Tem o Suzuki, goleiro do Parma, goleiro interessante. Nagatomo, lateral muito experiente, que já jogou na Inter de Milão, hoje no campeonato japonês, traz uma dose de muita experiência nesse time. Tem o Tomiyasu, zagueiro barra lateral ex-Arsenal. Tem o Ito, do Bayern de Munique. Tem quem mais aqui? Sugawara jogava no Werder Bremen, não sei se ainda está. Tem o Endo, volante do Liverpool, que defende muito bem também. Kamada, que faz uma temporada muito boa pelo Crystal Palace. Fez um confronto absurdo contra o Shakhtar Donetsk, jogando muito bem. É muito bom jogador. Ex-Eintracht Frankfurt. O Maeda, que joga no Celtic também, muito bom jogador. Doan, muito bom jogador também. Ele era do Freiburg e eu gostava bastante dele. Quem mais tem aqui? Tem o Tanaka, fez uma temporada muito boa pelo Leeds United. Takefusa Kubo também, que é muito bom meio campista. Eu diria que é o craque dessa geração japonesa, inclusive dos convocados. Muito bom jogador da Real Sociedad. E no maior destaque são esses. Vale destacar o Japão. Tá sem o Minamino, tá sem o Mitoma, que seriam dois dos principais atacantes dessa geração japonesa na Copa. Então, ainda assim é uma seleção ok, não é uma seleção fraca, mas muitos dos grandes destaques não vão estar lá. Então, o Minamino e o Mitoma vão fazer muita falta para essa seleção japonesa. Eu acho que o Japão dessa vez não vai aprontar na Copa porque desse meio para frente vai se resumir basicamente no Doan e no Takefusa Kubo. Não vai ter um centroavante que traz muita intimidação, digamos assim. Então, acho que a não convocação por lesão do Minamino e do Mitoma tende a ser muito prejudicial para essa seleção japonesa. De sexta-feira foi basicamente isso. Tiveram outras convocações já na quinta e na quarta, mas eu não trouxe aqui no canal, né? Então já passou do time. Por exemplo, a França soltou a sua convocação acho que na quinta. E aí foi uma seleção absurda e, como eu disse, o Camavinga não foi convocado. E esse sendo a maior surpresa, né? Enfim, no geral é isso. A gente passou assim pelos principais destaques do futebol internacional nessa sexta-feira. Quero deixar de destaque meu canal sobre o futebol brasileiro, que é o 21 Futebol Clube. Na sexta-feira não teve nenhum jogo de importância, então eu basicamente trouxe o vídeo do Dorival Júnior sendo contratado como novo técnico do São Paulo, caso você queira passar para dar uma olhada, fica essa sugestão. No geral é isso. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!